Olá, o Direito Sem Fronteiras está começando. No segundo programa da série que trata de direito internacional e geopolítica. Vamos falar sobre os Estados Unidos, como o país traça suas estratégias, como usa a geopolítica a seu favor e como tem conquistado bases ao redor do mundo. Parte dessas instalações militares é conhecida, mas em alguns casos a localização é secreta, ou era. Acompanhe a reportagem. Era para ser apenas um aplicativo de celular para monitorar corridas. Dados registrados mostram onde o sistema é usado no mundo, mas também acabaram revelando muito mais. Segundo reportagem do jornal britânico The Guardian, publicada no início deste ano, o uso do aplicativo possibilitou a localização de potenciais bases americanas em zonas de combate. A empresa responsável informou que os usuários podem restringir o compartilhamento de dados. Já o Pentágono não confirmou se os militares usaram ou não o aplicativo. História, hein? Para debater o assunto, nós convidamos a doutoranda em Direito Internacional, Clarita Maia, e o doutor em Ciências Sociais e diretor do Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais do Ministério das Relações Exteriores, Paulo Roberto Almeida. Muito obrigado pela presença dos dois aqui. Professor, você já tinha ouvido falar desse aplicativo em celular, não? Não. Eu sou um usuário rudimentar de pequenas ferramentas de comunicação social. Inteligência eletrônica está muito distante do seu campo de pesquisa. Exato, eu fico nos livros, nas bibliotecas. Falando sobre as bases americanas, como é que nós poderíamos, professor, começando com o senhor, como é que nós poderíamos definir a atual situação dos Estados Unidos diante do mundo a partir da performance um tanto quanto errática, um tanto quanto agressiva do presidente Donald Trump? Veja, os Estados Unidos são a principal potência política, econômica e militar do mundo desde 1945. Hoje, com novos impérios emergindo, basicamente a China e a Rússia renascendo da sua decadência durante os anos 90, não é? Os Estados Unidos mantêm uma rede enorme de bases militares, bases navais, bases de apoio, pontos de observação e, sobretudo, esse escrutínio feito sobre as comunicações do mundo pela via dos satélites, pela via da intrusão nas conversações de todos os governos. Isso é próprio dos impérios. Os impérios precisam, para garantir a segurança dos seus navios, dos seus missionários, dos seus diplomatas, ter uma rede de apoio no mundo. Ocorria isso com o Império Romano, ocorreu com o Império Otomano, o Império Britânico, que tinha a Royal Navy como a senhora de todos os mares, e hoje com o Império Americano, o Império já bem sucedido durante várias décadas, e esse império se reflete em bases. Mas a China também está montando bases navais e de apoio aos seus navios de comércio no Oceano Índico e penetrando já no Atlântico Sul. Perfeito. Doutora, uma pergunta. Nesse caso, o professor mencionou essa importante missão dos governos de países tidos como potência no mundo, que usam a espionagem, usam a tecnologia, usam as bases para a instalação de núcleos de inteligência. O que o direito internacional fala sobre isso? Bom, existem dois tipos de acordos internacionais a respeito de bases militares. São os Visiting Force Agreements e os Status of Force Agreements. Basicamente, a primeira categoria fala sobre forças literalmente de visitação e bases propriamente ditas, eu diria a segunda categoria. Basicamente, eles tratam da prevalência do direito civil do país que está fornecendo as forças, né, sobre o direito territorial. Fala sobre a extraterritorialidade da aplicação daquele direito. O direito internacional, durante algum tempo, titubeou com relação à questão das bases militares, em razão do princípio da soberania, mas hoje se tem pacificado nesse sentido. É um acordo que pode ser bilateral, pode ser multilateral, e a concessão da base militar por um país, ou a permissão de que haja uma base militar, está de acordo com a soberania desse país, com a decisão soberana do país que então cede. Importante lembrar também que os Estados Unidos não são, mesmo na atualidade,
é o único país que detém bases militares no mundo. Ainda há resquícios de bases militares francesas, do seu antigo, né, império colonial, ou digamos assim, do seu colonialismo recente, e algumas outras bases militares de outros países no mundo. Então, reforço o que o embaixador disse, de fato, são simplesmente instrumentos, manifestações, externações da política. Perfeito. Embaixador, nesse contexto de geopolítica, que é esse o tema do nosso programa, nessa série que estamos fazendo, eu queria que o senhor tentasse desenhar para mim qual é o plano dos Estados Unidos hoje. Nós tivemos três participações do presidente americano Donald Trump recentemente. A primeira delas numa reunião com a OTAN, depois um encontro reservado com Theresa May, primeira-ministra britânica, e por último um encontro devastador com o presidente da Federação Russa, Vladimir Putin. Os analistas americanos criticaram de uma maneira impiedosa a performance do presidente americano. Olhando a conversa desses três encontros, os temas abordados, nós podemos desenhar o interesse geopolítico dos Estados Unidos em que direção? Veja, eu não acredito que se possa falar numa política externa dos Estados Unidos hoje. Eu acredito que nem os conselheiros de segurança nacional dos Estados Unidos sabem o que o presidente faz ou acredita. Nós estamos numa situação inédita no mundo, nos anais da diplomacia mundial, em que o presidente tenta governar o seu país e talvez o mundo através de tweets. Isso nunca houve na história mundial. Então, há um caráter errático, derivado da personalidade do presidente atual, sobre os fundamentos da política externa dos Estados Unidos. Eu acredito que, pela personalidade do presidente, essa confusão entre valores, princípios, objetivos, metas estratégicas dos Estados Unidos e aquilo que o Trump acredita, há um enorme fosso, não apenas conceitual, teórico, doutrinal, mas também prático, não é? Essa conversa reservada com o presidente Putin é algo extraordinário. Qualquer conversa de cúpula você tem os chamados note takers, aqueles que tomam notas. Que 2 horas de conversa. Exato. Que ele pediu, presidente. O embaixador russo em Washington e o próprio presidente Putin anunciaram acordos verbais entre os dois presidentes que os seus conselheiros mais íntimos não têm o menor conhecimento. Então, nós estamos numa situação que poderíamos classificar de inusitada. Trata-se de um presidente bizarro e assim vai continuar. Doutora, eu queria perguntar para a senhora o seguinte, a questão comenta-se pelos círculos mais audazes da diplomacia que alguém teria informações muito reservadas, informações nefastas sobre o presidente Donald Trump na Rússia, informações obtidas pela inteligência russa quando o Trump esteve lá em 2013 participando de um concurso de Miss Mundial. Essa pergunta foi feita para o presidente Vladimir Putin. Em termos do direito, é possível que um país obtenha informações sobre um presidente e possa executar isso na forma de uma chantagem para a obtenção de algum acordo, não? Há casos sobre isso? Por óbvio, do ponto de vista do direito, não. Obviamente, informações dessas cepas são informações que foram obtidas de uma maneira ilegal e legítima. É sabido que a Rússia hoje detém uma tecnologia de informação fantástica, de fato, exporta, inclusive, softwares e máquinas nessa área. Na verdade, o que aconteceu é uma manifestação desse poderio tecnológico que a Rússia hoje detém. Do ponto de vista internacional, todas as grandes leis, os grandes marcos de leis de informática, sejam mundiais, europeu, brasileiro, estão atrás de regular isso que ainda hoje em dia, terra de ninguém, e infelizmente acredito que vai continuar sendo terra de ninguém pela natureza da tecnologia. Perfeito. Que enfim, né, escapa, né? A tecnologia usada, como diz os investigadores americanos, para beneficiar o Partido Republicano nas eleições presidenciais contra os democratas, essa tecnologia representa hoje um novo conceito de geopolítica?
Bem, a tecnologia, nós estamos falando das fake news, digamos, né? O uso de informação privilegiada para conhecer o que os democratas pensavam fazer e depois a disseminação de informações falsas sobre a candidata para beneficiar o candidato do Partido Republicano. Isso sempre se usou nas campanhas eleitorais de forma, digamos, rudimentar, não é? Um pouco de demagogia, um pouco de mentira e de exageros. Hoje você tem todo um instrumental preparado para disseminar notícias falsas como verdadeiras. Isso foi amplamente usado e continuará sendo usado. Não é uma novidade, fake news existem desde os tempos bíblicos, né? Deus criou a terra em 6 dias, descansou no 7º, né? Não teve direito a hora extra nem nada. Isso faz parte de um ambiente de fake news que vai continuar a existir, quer que os países adotem leis ou não. Os serviços de inteligência estão sempre penetrando, seja adversários, seja aliados. E há uma certa tolerância mútua, porque eles sabem que todos fazem isso. Então, não há nenhum tratado que regule essas questões, porque eles têm justamente pecados acumulados reciprocamente. Nesse caso, o direito internacional, se o embaixador menciona isso, e ele sabe disso, e muita gente sabe, que a CIA opera assim, que a KGB opera assim, que o MI6 opera assim, o Serviço de Inteligência Britânico, e o direito internacional assiste a isso, sabe disso, quer dizer, os gestores, a ONU, órgãos de certa regulação, existe alguma previsão de enquadramento sobre isso, doutora? Claro que os doutrinadores internacionais e as comissões de direito internacional estão se debruçando sobre o tema. O grande problema é conseguir um arcabouço jurídico, uma arquitetura jurídica que responda satisfatoriamente. Veja bem, nós estamos há quanto tempo estudando e tentando definir um conceito de terrorismo. E esse conceito é tão evasivo, é tão escapatório, é tão complicado a ponto de não haver um conceito, digamos assim, unívoco para todos os sistemas jurídicos internacionais. Então, com certeza, há uma reflexão. A grande questão é saber o que fazer a partir disso, porque, novamente, a tecnologia ela é extremamente, ela se inova, ela tem uma capacidade de criatividade imensa. O refinamento das fake news está alcançando graus de, por exemplo, copiar a imagem de um presidente, mas manipular a fala e manipular a voz de tal maneira que, para qualquer pessoa medianamente atenta, de fato, aquela fala e aquele movimento labial correspondem àquela figura. Então, é realmente muito complicado. Obviamente, está havendo uma reflexão. Para se chegar a um arcabouço, um arco jurídico satisfatório, acredito que ainda seguirá algum bom tempo. Perfeito. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Não vai embora. Estamos de volta com Direito Sem Fronteiras, neste segundo programa da série sobre geopolítica e o direito internacional. A gente fala sobre os Estados Unidos. Na formação do país, Estados Unidos, houve um grande avanço geopolítico, né, professor? Porque nós tivemos aquelas nações iniciais, aqueles estados iniciais, 12, depois 13, e aquilo foi ampliando, hoje são 50, né, estados. Exato. Como é que nós podemos analisar isso diante da geografia? Por que os Estados Unidos se expandiu tanto de leste para o oeste? A geopolítica é uma etapa posterior à colonização. Os Estados Unidos, ou as 13 colônias e depois a jovem República Independente, era um paraíso para agricultores sem terras da Europa, perseguidos religiosos, pobres do resto do mundo. Então, ele atraiu massas sedentas de terras e os Estados Unidos, então, começaram a se expandir pela colonização, ou seja, lei de terras e ocupação, combate aos índios, etc. Depois eles assumiram digamos, uma versão mais imperialista da incorporação. Ainda assim, com muitas negociações. Compraram a Flórida dos espanhóis, compraram a Louisiana dos franceses, compraram o Alasca dos russos. Tiraram uma parte significativa do México, Arizona, Novo México, Califórnia. Texas. Tudo isso foi arrancado
do México. O Texas foi independente durante 10 anos até ser incorporado à União, não é? Essa expansão geopolítica se consolidou no final do século XIX sobre o Caribe, sobre a América Central, sobre o Havaí, sobre as Filipinas, não é? E desde o meados do século XX, a expansão geopolítica, então, ela se estendeu ao resto do mundo, mas muito mais no conceito do livre comércio, dos investimentos, do que no conceito colonialista do imperialismo europeu. Perfeito. Vamos dar uma olhadinha no mapa. Nós temos um mapa aqui dos Estados Unidos. Vamos dar só uma olhadinha para a gente dar uma recordada. O país começou mais a leste, à direita do mapa, né, professor? Tendo ali a bacia do Mississippi, quer dizer, uma área de terras bastante agricultáveis, né? Uma bacia bastante produtiva. E aí eu vejo, nós vemos ali o Texas, né, ao sul, fazendo divisa com o México, que era México, a Califórnia também, que era México, a Louisiana, que está ali à direita, que era dos franceses, mas o território da Louisiana ia, salvo engano, daquele ponto ali central, até quase lá em cima no estado do Washington, né? Uhum, exato. Quer dizer, era um grande território, envolvendo já aquelas montanhas ali perto do Oregon, né? Uhum, exato. Agora, qual o interesse americano? Nós temos muita montanha rochosa ali. O interesse dos Estados Unidos em obter aquela posição ali? Segurança em relação ao Pacífico? Não necessariamente. A expansão natural da economia americana pelos colonizadores, pelos missionários, a visão do destino manifesto, não é? Levou-os a conquistar as duas margens do oceano, do Atlântico ao Pacífico. Isso consolidou um grande território, grandes recursos naturais e correspondeu a uma missão talvez prometida pelos ancestrais de ter uma terra de liberdade. E esse conceito de liberdade é extremamente relevante para a história dos Estados Unidos, né? A liberdade e a democracia de base são dois valores que até hoje estão vinculados ao Império Americano, que não é exatamente a mesma coisa que outros impérios do passado, não é? Há um livro lançado recentemente, que se chama Prisioneiros da Geografia, e em um dos seus trechos fala dos Estados Unidos e cita o escritor Mark Twain dizendo o seguinte: as notícias sobre a minha morte foram bastante exageradas. Ele faz essa referência às notícias de que o Império Americano estaria sendo, vamos dizer assim, diminuído, perdendo poder, mas o autor diz que não, que o país ainda está com as garras bastante afiadas e com grande interesse em territórios internacionais. E eu vou mencionar aqui 3 conflitos recentes dos Estados Unidos, né? Eu vou mencionar a guerra no Afeganistão, a guerra no Iraque, a posição americana na Líbia, né, o trabalho feito na Líbia. E eu queria perguntar o seguinte: o interesse americano no Golfo Pérsico, por exemplo, o interesse americano no Afeganistão, são interesses diferentes, né? Do ponto de vista internacional, os americanos têm interesses econômicos consolidados no Golfo por conta do petróleo, a Arábia Saudita, parceira e tal. Mas no Afeganistão, que interesse poderia ter ali? O Afeganistão é muito diferente da invasão do Iraque ou da Sim. posição hegemônica dos Estados Unidos no Oriente Próximo, digamos. O Afeganistão é simplesmente uma resposta aos ataques do Al-Qaeda, do Bin Laden, às Torres Gêmeas em Nova York, ao Pentágono em Washington, não é? O Afeganistão foi uma operação autorizada pela ONU contra o governo talibã que abrigava os terroristas da Al-Qaeda. Então, e as forças da OTAN? As forças da OTAN foram em solidariedade aos Estados Unidos. A OTAN é um acordo militar baseado no conceito de segurança coletiva, não é? Os Estados Unidos foram evidentemente preeminentes, mas tiveram solidariedade de vários países, entre eles a da Grã-Bretanha. Mas o Afeganistão trata-se de uma operação autorizada pelas Nações Unidas contra o governo talibã. O caso do Iraque é diferente. Nunca houve autorização do Conselho de Segurança para a invasão americana no Iraque, que deslanchou essa confusão toda no Oriente Médio, não é? Eu vou voltar a esse ponto com o senhor. No caso do Talibã, existe uma prerrogativa, existe ali um salvo, vamos dizer, uma atitude quase que imune a qualquer enquadramento, que é a questão da segurança nacional.
O próprio Donald Trump tem mencionado isso com frequência. Interesse de segurança dos Estados Unidos me obrigam a fazer isso ou a fazer aquilo. Foi o caso do Afeganistão. Houve um atentado em Nova York e a ONU autoriza o país, por questão de segurança interna, a atacar a base, supostamente, dos terroristas. Essa questão no direito, ela não é tão sólida e inflexível. Ela é frágil diante da pressão de um país mais rico, ou contra um país mais pobre. Não é uma doutrina fixa e inequívoca. Ela é maleável, não é? Não, veja bem. Se houver um ataque de um grupo terrorista a partir de uma base nacional identificável, um país não é autorizado por legítima defesa a ir e se defender. Ele tem que, por uma questão de soberania, respeito à soberania do outro país, avisar e pedir as medidas cabíveis de sanção àquele grupo de... Avisar a ONU, no caso. Avisar o outro país. O outro país. O outro país, entendi. né? Supõe-se que há a boa-fé e que esse país, com seu arcabouço de segurança, vai conseguir dar uma resposta de segurança pública a esse grupo. O problema do Afeganistão não foi esse. O Afeganistão, os talibãs estavam infiltrados no governo afegão a ponto de estarem simbióticos. Portanto, houve um entendimento institucional da ONU de que houve, na verdade, um ataque, uma ofensa do Afeganistão ao solo americano, porque havia, na verdade, uma anuência do Estado do Afeganistão à ingerência talibã, quer dizer, à ação talibã. Então, digamos assim, sutilezas na disciplina do uso da força nas relações internacionais. Quando a ex-União Soviética também pretendeu invadir o Afeganistão, os Estados Unidos ajudaram o governo local a derrotar as forças... Os rebeldes, não o governo. O governo já era comunista. Uhum. Os rebeldes, no caso, liderados pelo Bin Laden. Teria sido treinado pela CIA para combater as forças soviéticas. Nesse caso, a ONU não fez nenhum tipo de enquadramento, né? Não houve, porque ele se tratava de uma guerra civil, digamos, entre um governo legítimo ou não, mas constituído, que era um governo comunista, aliado da União Soviética, e grupos de guerrilha rebeldes contra esse governo. Talibãs armados, financiados pelos Estados Unidos e por outros países, não é? Esse tipo de situação ocorreu em vários outros países, não só no continente asiático, mas na África, na própria América Latina. Mas nesse caso, o interesse geopolítico americano seria apenas contra o comunismo, já bem fora da Guerra Fria? Exato. Fazia parte ainda da estratégia de contenção, não é? Havia toda uma doutrina surgida em 46, 47, a doutrina da contenção, que é muito baseada na teoria do dominó, né? Se um país se tornasse comunista, poderia acabar influenciando outros países da região. Então, havia uma doutrina da contenção. Quando se instalou o governo comunista no Afeganistão, houve um boicote dos Estados Unidos e de outras potências contra esse governo, não é? Sim. E, enfim, isso ocorreu em outras situações também. Os americanos sustentaram guerrilha no Tibete durante os anos 50, né, contra a invasão chinesa. Os Estados Unidos sustentaram contra as anticastristas, né, invasão de Cuba em 1961 e outros grupos anticomunistas, digamos, derrubaram governos no Chile ou na Bolívia ou atuaram em Portugal no contexto da Guerra Fria. Diz que atuaram até no Brasil, né, professor? Em 64, possivelmente, eles estavam prontos a apoiar o lado correto, segundo eles, que era o lado golpista dos militares. No caso, foi uma crise política e, evidentemente, que os Estados Unidos não iriam permitir a instalação no Brasil de uma nova Cuba ou de uma nova China. Tudo isso é geopolítica. Tudo isso é geopolítica, exatamente, ou são interesses nacionais, não é? O Brasil é um país extremamente relevante no contexto hemisférico para ser, digamos, um aliado do inimigo fundamental dos Estados Unidos na época, que era a União Soviética. Os Estados Unidos lidera em pesquisa tecnológica, poderio industrial, militar, financeiro, nuclear, estratégico e cultural.
Em termos militares, que dados que nós temos para confirmar que os Estados Unidos têm condição hoje de invadir qualquer região do mundo? Olha, as estatísticas consistentes de investimento em relação aos investimentos militares mundiais, em relação ao PIB nacional, demonstra que os Estados Unidos sempre está à frente, ao longo dos anos, né? É o maior investidor. Em segundo lugar vem a China, em termos de investimento, Rússia e Índia, enfim, né? O investimento nem sempre traduz efetivo poder militar mundial. Existe uma estatística chamada World Firepower, que em 2018, no entanto, reafirma Estados Unidos como maior potência bélica no mundo, estabilizando essa posição. No entanto, a Rússia, que seria a terceira maior investidora, passa a segundo lugar, de acordo com os critérios de diversidade de armas, sofisticação de armas, inteligência artificial, enfim, outros critérios que, por exemplo, não entram, não cobrem armas nucleares, porque, enfim, né, o ponto do uso da arma nuclear é da destruição mundial, né? Pensa-se num cenário de não guerra nuclear. China viria em terceiro, salvo o melhor juízo. França viria em quarto, Reino Unido em quinto, sendo que em investimento Reino Unido estaria antes da França, mas em razão da capacidade já consolidada. Enfim, de fato os Estados Unidos se afirmam, continuam, creio que 20% do investimento mundial ou perto disso, financeiro em dólares americanos são dos Estados Unidos, vem a China com um pouco mais de 10%, enfim, né, e em razão do acumulado histórico, de fato parece que vai manter essa liderança num horizonte de longo prazo. Maravilha. Agradeço muito a participação dos dois, foi muito interessante. E agradeço também a você que nos acompanhou. No próximo programa, vamos falar sobre a geopolítica e a Rússia. Acompanhe a nossa programação no site da TV Justiça e acesse também o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Nosso e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. Um abraço e até a próxima.